Bom dia a todos. Hoje é 26 de novembro de 2025. 26 de novembro de 2025. Agora é 7h14 da manhã. Hoje é quarta-feira. Estamos iniciando a live. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Você vê sem querer encosta ali. Não é para terminar não. Então, 7h14. Nossa, vamos lembrar do 14. Ainda vai me ajudar. Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. 9h15 agora no momento. Bom dia, Luciano. Deus abençoe. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Ontem à noite eu não fiz a live A Chave do Evangelho. Eu vou recalcular a rota e eu acho que eu não vou fazer por enquanto. Não é porque eu não quero, eu estou com vontade até de fazer. Mas eu tenho que aproveitar os dias que não chove, como eu sou motoqueiro, para mim trabalhar mais, né? Tentar ganhar um dinheirinho mais. Ontem eu trabalhei na parte da manhã, depois eu trabalhei na parte da noite, peguei de 7 horas, fui até 11 e pouca da noite. Depois busquei minha irmã no trabalho ainda, meia-noite. E acabou que eu não fiz a live. Eu acho que eu vou fazer a live para vocês quando tiver um dia assim, ruim de eu trabalhar, aí eu dou continuidade na chave do Evangelho. Mas quando o tempo estiver bom, eu vou continuar trabalhando. Por que eu tenho que continuar trabalhando? Que eu tenho que aproveitar o calor para tentar ganhar um dinheirinho. Eu tenho alguns propósitos de fazer, de tentar trocar meu carrinho por um carrinho mais novo, né? Graças a Deus eu consegui comprar o Paliozinho, mas eu quero trocar ele por um carrinho mais novo para me fazer Uber de carro. E também ano que vem eu tenho que pagar o documento da minha moto de 2026. Tenho que pagar o documento desse carrinho velho 2026, que eu gosto de andar tudo certinho. Então eu já venho me programando desse ano agora para ano que vem. Ano que vem as coisas tudo se aperta. E eu vou trabalhar. Quando eu puder trabalhar, o tempo estiver bom, um bom dia aí, eu vou trabalhar. Então, vou recalcular a rota. Quando o tempo estiver chuvoso, ruim, eu faço a live à noite, chave do Evangelho. Quando tiver o tempo bom, não vou fazer. Eu vou trabalhar. Então tá explicado para todo mundo aí que eu não fiz. E eu tomei um pouquinho do negócio que eu faço, um negócio de treino, que eu comprei alguns negócios. Graças a Deus, hoje eu estou muito bem. Tomei um pouco ontem, aguentei trabalhar bem. Acordei hoje disposto. Não pode tomar muito aquele negócio, não. Tava voltando o meu alimento. Mas você tomando assim, faltando. Hoje, por exemplo, eu nem vou tomar, senão eu nem durmo. Mas hoje, graças a Deus, eu estou bem. Então, graças a Deus, estou dando satisfação para vocês aí. Então, vamos dar continuidade à live aqui, ó. Primeiro selos, tá? Então, agora eu entrei no primeiro selos. Vou ler o primeiro selos. Eu estou na página 7. Então, eu já fiz o primeiro selos, que era Deus em Simplicidade. Depois eu fiz a brecha. E agora sim eu estou no primeiro selo. Então eu vou só fazer uma oração bem rápida, não vou orar muito, para nós dar início à live, para não tomar muito tempo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer.
Senhor Deus, nessa manhã, eu quero entregar, Senhor, essa live ao Senhor, que o Senhor venha, traz revelação da tua palavra, entendimento, revela para nós, abra o selo, Senhor, que cada pessoa que vai ver essa live possa sair melhor do que entrou. Dê o pão de cada dia, o alimento, supre a necessidade de cada um aqui nessa manhã tem a sua necessidade. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não vou orar muito. Sexta-feira é dia de oração, 5 horas da manhã. Hein? Eu já vou falando que chega na quinta-feira, eu esqueço de falar. Então, começando. Vamos começar, porque senão daqui a pouco está na hora de eu terminar a live. Agora, os 7 selos, o livro enrolado, está agora começando a ser solto pelo Cordeiro. Nós aproximaremos desse lugar esta noite. Deus nos ajude. Enquanto selos estão sendo rompidos e desprendidos, os mistérios do livro serão revelados. Então vocês preparam aí a cadeira aí, ó. E quem vai revelar é o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Homem qualquer não consegue revelar, hein? Já estou falando aí. Agora, veja você, esse é um livro selado. Agora, nós cremos nisso. Não cremos? A congregação diz amém. Amém. Nós cremos que esse é o livro selado. Agora, nunca soubemos disto antes. Mas Então, as pessoas não sabiam que o livro era selado, os 7 selos. Agora você está sabendo. Mas está selado com 7 selos. É isso. Atrás do livro, o livro está selado com os selos, com os 7 selos. Se estivéssemos falando a respeito desse tipo de livro, isso seria como colocar uma correia ao redor dele. 7 correias. Irmão Brana mostra um livro com uma ilustração. Mas não é esse tipo de livro. É um pergaminho. Então, quando o pergaminho é desenrolado, aquele é o número 1. Então, disposto bem ali no pergaminho, está o número 2. E disse aqui exatamente o que é, mas é um mistério. Sem dúvida, temos sondado. Mas recorde, o livro está selado e o livro é o livro de mistério, de revelação. É uma revelação de Jesus Cristo. Vem o livro de revelação e agora você sabe que através da era o homem tem investigado e tentado penetrar naquilo. Todos nós temos. Então todo mundo tem tentado entrar nos 7 selos. Mas quem vai revelar é só o Senhor Jesus. E certa vez, eu recordo, se acontece do Senhor Boano estar presente, ou alguém de sua gente. Eu não tenho a intenção de que isso seja um insulto. O Senhor Boano é um amigo íntimo. Ele era o superintendente do serviço público. Quando eu estava trabalhando ali, logo que eu fui salvo, eu estava lhe contando a respeito de ler o livro de Apocalipse. E ele disse, eu tentei ler aquela coisa. Disse ele, o Senhor Boanon era um excelente homem e ele era um membro de igreja. E eu não sei a qual delas ele pertencia. Mas ele disse, eu acho que João deve ter tido um jantar com
com pimenta vermelha naquela noite e foi para a cama com a barriga cheia. E eu olhei e disse, embora isso pudesse ter custado meu emprego, eu disse, você não fica envergonhando de dizer isso. E eu era apenas um jovem. Mas eu disse, você não tem vergonha de dizer isso a respeito da palavra de Deus? Bem, embora eu fosse apenas um jovem, não mais que, talvez 20, 21 e 22 anos, e o trabalho fosse escasso e houvesse crises econômicas, mas mesmo assim havia um temor ali, quando eu, injustiçado, ouvia injustiça em relação à palavra de Deus. Ela é a verdade, toda a verdade. Então não foi um sonho ou nenhum pesadelo. Não foi o que João comeu. Ele estava na ilha de Patmos porque ele tentou colocar a palavra de Deus na forma de um livro e foi expilado pelo governo romano. E estava na ilha no dia do Senhor. E ele ouviu atrás de si uma voz de muitas águas e virou-se para olhar. Então João estava na ilha de Patmos, ouviu uma voz de muitas águas e virou para olhar. Estão acompanhando aí, né? Então não foi porque ele comeu muito. Bom dia, Roberto. Não foi porque ele comeu muito, não. E ele viu 7 castiçais de ouro. Está começando a revelar o selo, hein? Presta atenção aí. Então João estava na ilha de Patmos. Capta aí. João estava na ilha de Patmos. Deixa eu ler lá de novo, que senão eu já esqueço. Vamos lá de novo. Então João estava na ilha de Patmos e ouviu uma voz de muitas águas. E ele viu 7 castiçais de ouro, e ali de pé, no meio deles, estava o Filho de Deus. Então quem foi revelar para João? O Senhor Jesus. Deixa eu arredar aqui. Para depois ele escrever o que está na Bíblia aí. E então o livro é uma revelação. Então uma revelação é uma coisa que é dada a conhecer em relação a algo. Algo que tem sido revelado. E agora observe para que então você não esqueça disto. Isso está cerrado até o último tempo. Vem? Todo o mistério está cerrado até os últimos tempos. Nós encontramos isso nas Escrituras aqui. Agora, os mistérios do livro são revelação quando os selos são rompidos. E quando os selos estiverem completamente rompidos, o tempo da revelação, da retenção, está terminado. Porque o Cordeiro sai do posto de intercessão para reclamar os seus. Ele era um mediador entre isto, mas quando a verdadeira revelação acontece nos selos, à medida que eles começam a se romper, o Cordeiro está vindo do santuário, está de acordo com a palavra. Nós lemos isso ontem à noite. Ele sai do meio
tomou o livro. Então ele não é mais mediador, porque eles até mesmo chamaram de leão. E esse é o rei. E ele não é um mediador, então. Então, a partir do momento que ele estava como cordeiro, ele era o mediador. Mas agora que ele está revelando os selos, está vindo como o leão da tribo de Judá, como rei, ele já não é mais o mediador. Agora ele vai vir com juízo. Ele vai condenar as pessoas que não estão acatando a palavra de Deus. A Bíblia é um instrumento para você acatar os mandamentos do Senhor. Vai ter pessoas que não vai acatar, que nasceu para não acatar a palavra de Deus. Mas quem estiver atento à revelação de Deus vai acatar. Embora os personagens desses selos hajam começado a primeira era da igreja. Agora, recorde, então, você obterá o fundamento disso, por completo, se pudermos, ou o mais completo possível. Os atores, ou colocarei isto assim, porque um ator é um homem que muda de máscara, vem? E neste ato, nesta noite, nós vamos ver que Satanás, não vou ler de novo. E nesse ato, nesta noite, nós vamos ver que é Satanás mudando sua máscara e todos atores. Então presta atenção que Satanás, ele pode vir de várias formas, mudando seus atores e mudando a máscara. Presta atenção. Cristo desempenha o papel como ele fez. Quando ele se tornou de um espírito a um homem, ele mudou de máscara o Senhor Jesus também. O Senhor Jesus, antes ele era um espírito, você não conseguia ver o Senhor Jesus. Depois o Senhor Jesus mudou de forma de máscara, seja o que você quiser colocar, e entrou no corpo humano. Então ele já veio de outra maneira também, o Senhor Jesus. Do mesmo jeito que Satanás muda de máscara, de ator, o Senhor Jesus Cristo também faz isso. São dois combatentes, um e o outro. Do mesmo jeito que Satanás está aí, cada dia um mundo pior, trazendo só coisas piores, Deus também está trazendo a sua palavra. Deus também não está atrasado, não. Deus está trazendo a sua mensagem para preparar seu povo para o arrebatamento. Deus não está atrasado, não. E a coisa mais eficaz de Deus, que nunca vai mudar, pode vir tecnologia, pode vir o que for, é a sua palavra. A sua palavra é eficaz. Mas o que falta no povo é ler a Escritura, é orar, é buscar de Deus, para ele entender que do mesmo jeito que Satanás trabalha, Deus também trabalha. Então, Deus agora também está mudando o seu jeito de vir. Então Deus vinha no Espírito, agora ele está no homem. Ele apenas colocou um vestimento de ator, carne humana, e desceu na forma de um homem, do Senhor Jesus, a fim de se tornar um parente redentor. Então, para Deus nos redimir, para nos resgatar, antes ele era espírito, mas para ele ser um parente redentor, ele precisaria de um corpo. Então ele construiu o corpo do Senhor Jesus Cristo e o Espírito do Senhor de Deus habitou naquele corpo. E corporalmente ele foi o Deus Todo-Poderoso no Senhor Jesus, uma pessoa só naquele corpo.
Tá dando para vocês entenderem aí, meus queridos? E na terra também, o Senhor Jesus Cristo repartiu o seu Espírito com os filhos de Deus. Então, quando Paulo estava perseguindo o Filho de Deus, Deus falou assim, Saulo, por que tu me persegues? Você está entendendo? Que Saulo estava perseguindo o povo de Deus. Depois Deus, quando deu o Espírito Santo, falou, esperais no alto até que seja revestido do Espírito Santo. Então Deus, quando as pessoas foram batizadas, Deus se repartiu no Espírito e cada pessoa recebeu uma porção do Espírito do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus também precisa de pessoas que sejam obedientes à palavra de Deus para que Deus trabalhe no corpo daquela pessoa. Deus vai vir com o Espírito Santo, vai habitar no corpo humano da pessoa que está aqui na terra, que é rendida ao Senhor, e vai trabalhar com ele com a palavra do Senhor, trazendo cura, libertação, levando o evangelho. Do mesmo jeito que Satanás trabalha com os filhos satânicos, com as pessoas que não creem na palavra de Deus, Satanás trabalha com corpos. Deus também trabalha com corpos. Então tá dando para vocês entenderem aí, né? Agora, observe você, é apenas uma forma de ator. Essa é a razão pela qual é tudo em parábolas. E sim. Então a revelação do Senhor Jesus Cristo na Bíblia, por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, elas são comparadas em parábolas e símbolos. Então se a pessoa não for espiritual, se não tiver um profeta para revelar as parábolas e os símbolos, a pessoa não consegue revelar a Bíblia. Por isso que muita gente passa por cima disso. Por que passa? Porque só tem estudo, só tem faculdade, PhD disso, daquilo, mas não tem o Espírito Santo. Não tem um profeta para revelar os símbolos e as parábolas. Por isso que não compreende. E muitas vezes as coisas são simples. Deus sempre trabalha em simplicidade. Por isso que as pessoas passam por cima das coisas de Deus. E é uma forma, eles estão aqui como bestas e animais. Tá vendo? Bestas e animais. As pessoas que não são de Deus. E assim sucessivamente. É um ato. E esses atores começaram na primeira era da igreja, porque era Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Agora, compreende você isso? A congregação diz amém. Correto? Vem Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Então, durante essas eras da igreja, ocorre uma grande confusão. Então, no final da era da igreja, a mensagem do 7º anjo deve apanhar estes ministérios perdidos e entregá-las à igreja. Então, tinha alguns mistérios das 7 eras da igreja que ficou perdido lá atrás. Então agora precisa juntar tudo. E para juntar tudo, Deus tem que vir revelar. E Deus só revela as suas coisas ao profeta, ao 7º anjo da igreja, que vai nos revelar no final. Antes não podia ser revelado. Deus pediu João Batista para selar, não revelar. Mas agora é tempo de revelação. Porque nós estamos na era final. E Deus só revela isso ao profeta. Vem, agora nós observamos isso. Mas não revelados. Então, em seu verdadeiro estado, agora nós
Nos tempos da Bíblia, os mistérios estavam ali. Eles viram estas coisas acontecer da maneira que João as viu aqui. Agora, ele disse: há um cavaleiro no cavalo branco, mas... Então, tudo isso que vocês estão escutando é o profeta nos trazendo a revelação aos poucos dos mistérios, das coisas lá atrás, que ficou coisa lá atrás ainda que não foi revelada. Então isso aí precisa de um profeta. Se o homem não for um homem de Deus, não for um profeta, ele não sabe nada. Vocês estão dando vocês captar aí, gente? Eu agora tô compartilhando aqui a minha live lá no Facebook. Só um momento. Por isso que tem hora que eu dou uma pausa, tá? Eu vou compartilhar ela lá no Facebook. Aí já compartilhei. Então já compartilhei. O mistério disto é: havia um mistério que acompanhava aquele cavaleiro. Agora, o que era aquilo? Eles não souberam, mas era para ser revelado. Mas é para ser revelado depois que o Cordeiro deixar o trono do Pai. Então só pode ser revelado quando o Cordeiro deixar o trono do Pai. E ele já deixou. Vocês lembram que eu li lá que antes ele era o mediador e agora ele está vindo como o leão da tribo de Judá? Então ele deixou seu trono. Ele estava lá no céu, no trono, saiu de lá, ele estava fazendo mediação como cordeiro. Agora ele está vindo como o leão da tribo de Judá. Então agora ele saiu do trono. Então, para você entender o que era afinal, o que não era. Antes era a redenção, era o cordeiro. Agora ele não é cordeiro mais. Ele já mudou de forma. Agora ele é um leão da tribo de Judá. E leão é rei. Leão é bravo. Agora é juízo. Quando é cordeiro, o cordeiro é dócil. O cordeiro é manso. Então ainda tem salvação. Mas agora ele está vindo como o rei, o leão da tribo de Judá. E agora ele está vindo com juízo. Tomemos cuidado. E de sua interpretação como parente redentor. Então, quando ele morreu como cordeiro, como parente redentor, agora não, agora é como rei. Então ele só vai vir proclamar os seus filhos. Só vai dar redenção a quem acatar as coisas de Deus. Fora isso, vai vir juízo. Eu vou deixar cair uma coisinha aqui agora. Se alguém pegar essas fitas, qualquer homem pode falar o que desejar. Ele tem o direito de falar qualquer coisa de sua convicção. Mas se você sabe, se o ministro não deseja isto entre sua gente, então diga-lhes para não tomarem isso. Mas isto é para as pessoas as quais eu fui enviado a falar. Portanto, eu devo revelar o que é verdade, vem? Agora, o cordeiro, no tempo da intercessão, aqui atrás, ele sabia que ali havia nomes que foram colocados ali desde a fundação do mundo. Então você tem que saber que tem nomes ali colocados antes da fundação do mundo. Enquanto aqueles nomes não estivessem sido manifestados sobre a terra, ele tinha que permanecer ali como um intercessor. Tá vendo? Porque muitas vezes as pessoas falam que Jesus
está demorando para trazer a tribulação, Jesus está demorando para cumprir a sua palavra, porque tem nomes de pessoas que ainda não estavam no livro da vida do Cordeiro e precisava esperar para colocar esses nomes lá. Ou até para a pessoa vir à existência. Nada de Deus está atrasado, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Por mais que pareça que esteja lento, Satanás trabalhando mais na frente, com as coisas muito mais perversas, Deus também está trabalhando. Só que Deus trabalha sempre com a sua palavra. Ele não passa por cima da sua palavra. Tem hora que ele está lento, que você deve achar que está lento, mas é porque tem que esperar alguém posicionar nas coisas de Deus. Deus vai arrebatar todo mundo aqui, mas não pode faltar uma pessoa que seja do corpo do Senhor. Talvez tenha alguma pessoa que ainda não chegou a Deus, que está lenta lá no mundo, que a palavra não entrou no coração dela. E é por causa disso que eu faço essas minhas lives de evangelismo. É para mim ver essa palavra, vai naí, capta alguém aí, ó. Deus não trabalha lento. Tá tudo dentro do conforme. Deixa eu ver aqui. Ele tinha que permanecer ali como um intercessor. Você captou isso? A congregação diz amém. Predestinação perfeita, vem, correto. Ele tinha que permanecer ali, porque ele veio para morrer por aqueles que Deus ordenou a vida eterna. Vem? Então Deus ordenou a vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo ainda nem tinha sido nascido, vocês sabem disso. Então Deus precisava nascer no corpo de uma criança para vir fazer a nossa redenção, para tudo começar. Senão nós estávamos condenados, nós precisávamos de um parente redentor. Então o nome de muitas pessoas talvez não estava no livro da vida ainda. Através de sua presciência, ele os viu. Então Deus os viu através da sua presciência. Então quando você vê algumas coisas que Deus fez, que tem lá na Bíblia, eu amei Jacó e aborreci Saul. Deus já tinha visto essas coisas acontecer pela presciência. Deus sabe da sua existência também aí, ó. Deus sabe quem que ele vai aborrecer e quem que ele vai amar, porque ele já sabe de tudo. Ele já sabe seu pensamento, sabe tudo. Ele sabe, se você está lá no mundo ainda você não chegou a Deus, mas uma hora a palavra vai chegar, não sei, você vai chegar. Deus não perde nenhum filho de Deus, não. Não através de sua própria vontade. É isso que eu tenho que falar com vocês. Tem hora que a gente mesmo gosta de coisas, mas Deus, quando você é filho de Deus, eles tiram coisas suas da sua vontade que você gosta, mas que não seja benéfico para você, Deus vai e tira. Porque ele quer você só para ele, você fazer só a vontade de Deus. Sua vontade era que ninguém permanecesse, mas através de sua paciência, ele sabia quem seria e quem não seria. Ele sabia quem seria salvo e quem não seria. Por isso que essa mensagem aqui, gente, eu vou ser sincero com vocês, eu faço ela com o maior amor para mim trazer revelação para vocês aí do outro lado. Mas eu não estou importando se aí tem 30, 40, se aqui do outro lado eu faço no Instagram e no TikTok. No Instagram é poucas pessoas que vêm. E eu vou ser sincero com vocês, no TikTok vem mais, assistem mais, no Instagram vem menos. No Instagram eu tinha 3.000 seguidores. Quando eu fazia negócio de o dia a dia da cidade e tal, hoje caiu muito, porque hoje eu só falo das coisas de Deus. E no
Instagram, eu tenho geralmente 3, 4, 5 pessoas me vendo. No TikTok eu tenho mais, né? Mas eu não importo com isso. O que eu importo hoje em dia é levar a palavra de Deus. Se eu conseguir que alguém chegue a Deus 1, 2, para mim já tá bom. Eu não estou importando com quantidade, com qualidade, com isso, com aquilo, não. E eu não vou parar, não. Meus vídeos agora é só voltado para isso. Tanto é que no Instagram caiu, mas eu não tô nem não. A palavra está sendo pregada. Portanto, enquanto houver um nome que ainda não estiver sido esclarecido, estiver sido revelado, declarado na terra, Cristo tinha que ficar ali como intercessor. Você está entendendo? Porque tem hora que as coisas de Deus parecem estar lentas, porque Deus não vai deixar ninguém perder. Mas quem for seu filho, quem não for meu amigo, não tem jeito não. Mas Deus está travando tudo ainda, é para ainda. Por isso que eu levanto todo dia e trago a palavra de Deus. Porque eu sei que as pessoas, elas estão ou no TikTok, ou elas estão no Instagram, no Facebook, nesses lugares, tudo. Você não acha, ou você quer ver, o pessoal hoje está tudo no telefone celular, ué. Ele está em algum aplicativo. Então o que eu faço? Eu faço as minhas lives e eu jogo em tudo. Só que eu estou ficando cansado. Cansado de jogar no story. Eu já estou cansando. Eu estou querendo ver se eu consigo acostumar as pessoas só a ver minha live. É difícil, gente. É difícil, mas eu estou tentando. Que aí eu vou parar de mandar no story. Vou fazer só live para vocês. Eu mando ainda lá no story lá para me ver se eu consigo pegar alguém para assistir minhas lives. Mas todas as minhas lives eu jogo no TikTok, eu jogo no Instagram, eu jogo no Kawaii, eu jogo no YouTube, eu jogo no Facebook. Por quê? Eu quero ver que a mensagem chega em alguém. Deus está trabalhando devagar, mas alguém vai pegar. Deus não vai deixar ninguém escapar. Mas aí depois que chegar o último, aí vai vir só condenação. Aí o bicho vai pegar. Eu quero que vocês entendam que esse mundo ainda não teve uma bomba atômica, não acabou com tudo, porque nós, filhos de Deus, estamos aqui intercedendo pelas pessoas que ainda não chegaram a Deus. Mas na hora que chegar o último filho de Deus, Deus vai acabar com tudo. As pessoas não entendem. Quem está segurando isso tudo é nós, filhos de Deus, que estamos atrás do último eleito. E na hora que esse último eleito chegar, vai vir condenação. Não tem nada tardado, não. Por isso que depois, quando a pessoa for condenada, ela não vai poder falar que não teve evangelismo, que ela nunca escutou falar de Deus. Eu faço live quase todo dia aqui, gente. Quase todo dia eu falo de Deus, velho. Antes eu falava de Deus de noite, eu não estou dando conta, mas eu falo todo dia de manhã. Então não vai ser por causa disso, não. Para cuidar daquele nome. Mas, tão logo que aquele nome final tiver sido, um bom dia aí, Jefores entrou. Aquele nome final estiver sido lançado naquele Clorox, ou alvejante, vocês estão entendendo que eu tinha acabado de falar do último nome? O último nome que chegar, que ser batizado no nome do Senhor Jesus, arrepender, ele está comparando com o Clorox, com o alvejante, porque o sangue de Jesus limpa todo o pecado de quem colocar o Senhor Jesus como seu Salvador. E nós estamos esperando o último. Então, seus dias de intercessão estavam terminados. Aquele que é sujo, que continua sujo. Então, o que vai acontecer? Quem não for de Deus e for do mundo sujo, vai ficar pior. Ele vai sujar cada dia mais.
Ele vai fazer cada coisa, atrocidade, cada dia mais. E não precisa de você ficar alarmado com aquilo, não. Porque aquilo ali é a natureza dele. E com certeza ele vai fazer até pior. Mas, porém, o Filho de Deus, ele vai se limpar cada dia mais. Ele vai mudar a sua vestimenta. Ele vai mudar o jeito dele falar. Ele vai orar mais. Ele vai dedicar sua vida mais a Deus. E o outro que não é de Deus vai ser ao contrário. Ele vai estar cada dia pior. Então tem duas moedas. Duas faces. Só tem. As pessoas gostam de achar que é a igreja dela. Não é, não. Só tem dois. Só tem um é verdadeiro e o outro é falso. É uma igreja só verdadeira e é um povo só falso. Não existe 3, 4. Aquele que é santo, que permaneça santo. Vem, ele deixa o santuário, então se torna o trono de julgamento. Então nós santos, nós filhos de Deus, com o Senhor nós vamos julgar esse mundo. Vai ser julgado. Deus vai falar assim, meu querido, eu deixei a palavra de Deus lá na terra para você aceitar a palavra, uma recomendação para você chegar a Deus. Por que você não chegou? Mas naquele tempo lá só tinha coisa perversa, era isso, era aquilo. Eu não escutei pregação, e ele vai falar, não, mas tinha um rapaz lá que ia lá no TikTok, ia no Instagram, ia levar a palavra todo dia. Você escutou um pouco? Por que você não escutou a mensagem dele? Ou tinha um rapaz lá no seu trabalho lá, que era da sua idade. Ele era do Senhor, você ficava zombando ele lá, e ele não fazia as coisas que você fizer, e você fazia. Então por que você não fez o certo? Você fez o errado. Aí você vai ser condenado por causa disso. E aí, aquele cara que trabalhava junto com você vai falar assim, não, ele era da minha idade, nós era juntos, mas ele nunca nem se propôs ir comigo na igreja, a escutar a mensagem. Ele só queria só coisa do mundo. Então essa pessoa vai ser condenada. Não vai ter como escapar. E a daqueles que estivesse fora de Cristo, então. Então você toma o trono do julgamento. Agora observe, mas deve ser revelado quando o Cordeiro deixa o seu lugar de intercessão do Pai. Já falei sobre isso, né? Agora isto é Apocalipse 5. Agora, ele toma o livro dos selos e o livro dos selos. Ou melhor, um livro selado com selos. Os rompe e os declara. Então agora que ele está vindo como leão da tribo de Judá, ele rompeu o selo. E agora ele vai declarar a sua mensagem para os seus filhos. Porque antes estava selado. Mas agora ele está rompendo o selo. Veja, no fim da era agora, depois que acabar a intercessão, que as eras da igreja estiverem terminado, ele veio na primeira era, e era de Éfeso. A primeira era Éfeso, revelou, enviou o mensageiro. Então, cada era da igreja teve um mensageiro falando de Deus. E tem que ter, para condenar todo mundo que não crê na mensagem. Observe que acontece quando seguimos, aqui estão o plano. A primeira coisa acontece. Há um anúncio, primeiro, nos céus. Então, primeiro ele anuncia no céu. Você já viu que tem muitas pessoas que olham no céu, eclipse, aquelas coisas todas? Ele anuncia no céu também. Não vai ter como não ser a pessoa falar, eu não vi nada. Não viu que você está dormindo? Você está dormindo? Você não está vendo que o tempo está mais tarde que você imagina, não? Quando vai chover,
não começa a dar uns trovão, fica tudo escuro, tá anunciando que vai vir uma chuva. Como é que você fala que não vê as coisas de Deus? Você não vê que você não acompanha, você não lê as coisas de Deus. Deus sempre mostra, primeiro, antes de acontecer, antes dele julgar esse mundo, ele traz uma mensagem para te salvar. A mensagem está sendo pregada aí, ó. Não vem falar não quando for condenado, não, que a mensagem está aí. O que aconteceu? Um selo se abriu. O que é aquilo? Então quer dizer que um selo se abriu. Só que as pessoas não veem o selo. Elas não vêem nada. Elas estão tudo acompanhando o mundo. Não vai ver mesmo, não. Não lê, não busca, não presta atenção em nada. Umas pessoas voadas. O mistério é revelado. Vem, e quando o mistério é revelado, então a trombeta soa. Então a trombeta agora está soando. Porque eu estou revelando para vocês coisas aqui que vocês possam ser que nunca escutou. A trombeta está soando, está sendo revelado, sim. Ela declara uma guerra. Vai ter uma guerra entre Satanás e o Senhor Jesus. E é uma guerra constante. Nós somos soldados do Senhor. Por isso que eu estou aqui como soldado. Para tentar ver se você posiciona na sua vida aí, ó. E larga esse mundão aí, filho. Larga esse mundão. Uma praga cai. Uma era da igreja se abre. Então Deus traz uma praga e também traz uma mensagem para o povo de Deus. Ele traz juízo para o mundo, mas também traz uma mensagem para o povo de Deus. É duas coisas que acontecem. Vem, qual é o papel da guerra? O anjo da igreja apanha o mistério de Deus. Não? Tá vendo? Vem uma guerra, mas o anjo do Senhor traz uma mensagem, apanha o mistério de Deus e traz para os seus filhos. Mas as pessoas só estão preocupadas com a guerra lá. E não lê a Bíblia, não. E não capta as coisas de Deus. Olha, você viu. 7h14 que eu comecei, hein? Agora é 8h01. Vamos ver se eu dou conta aqui, ó. De mais um. Não posso prolongar, é assim. Vocês têm paciência aí. Completamente ainda revelado. Mas, quando ele o faz, ele apanha esses mistérios de Deus. Então ele vai até as pessoas depois do mistério ter sido dado a ele. E vai ao povo. Então, o mensageiro de Deus, o profeta, traz essa revelação. Traz para o povo, para nós. Tem que ter alguém, um ser humano, que come arroz e feijão como a gente, para trazer a revelação. Deus não está aqui mais não. Deus está usando as pessoas no Espírito de Deus, coloca o Espírito de Deus nas pessoas, usa nós, para trazer a mensagem de Deus. Não fica achando que só porque é uma pessoa simples, que não tem estudo, que Deus não trabalha com ela não. Deus traz revelação. Basta você abrir esse olho seu aí, buscar nas escrituras e ter revelação, que Deus usa pessoas simples, sem estudo. Deus precisa de corpos aqui para combater, que nós somos os soldados de Deus aqui nessa terra. Deus então revela ao seu povo o que ele faz ali fora. Ele começa a proclamar aquela mensagem. Estou proclamando a mensagem. É isso. Dá começo que uma guerra espiritual. Então agora eu quero que vocês entendam que nós estamos numa guerra espiritual. E Satanás, quanto mais ele prender as pessoas a não ler a Bíblia, a não orar, a não colocar a sua vida em primeiro lugar a Deus, a ficar buscando coisas materiais,
Aí eu quero mais isso, quero mais aquilo. E não faz nada. Satanás vai trabalhando com as pessoas nas coisas espirituais. Mas Deus também está trabalhando. Deus está querendo falar com você aí do outro lado. Busca a Deus em primeiro lugar. Leia as escrituras, ore mais, abra seu olho. Ainda há tempo. É uma guerra espiritual agora, hein? Então Deus toma o seu mensageiro com eleitos daquela era, eleitos dessa era final agora, e os faz dormir. Então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram aquilo, um julgamento temporário. Então Deus vai pegar nós, filhos de Deus, vai colocar nós para dormir e vai trazer uma praga para quem rejeitar a mensagem de Deus. Cuidado, cuidado. Então, depois que aquilo termina, então eles seguem em frente. Eles se denominam e faz denominações. Várias igrejas aí, ó, que não tem a palavra de Deus. E começam com a obra daquele homem, como a de Wesley, e todo o restante deles. Então, tudo isso se torna uma querela novamente. Então, outro mistério vem. Então, o que acontece? Outro mensageiro chega na terra, para que uma era da igreja venha. Então, quando ele chega, a trombeta soa, mas um mensageiro chegou, a segunda era. Então, a trombeta soa novamente. Ele declara guerra, vai guerrear de novo, vai combater as coisas erradas de novo. Por isso que nós sempre combatemos as religiões. Você tem que chegar à palavra de Deus. Você não tem que ser um religioso, não. Se você não tem a palavra de Deus, você está em perigo. Então, o que acontece? Finalmente, ele é tomado então. Então, quando ele é colocado de lado, então a praga cai e destrói. Então, vem outra praga novamente para quem rejeita a mensagem de Deus. A morte espiritual atinge a igreja. E a morte espiritual já atingiu as religiões, as denominações. Elas não têm mais a palavra de Deus. E ela está acabada. Aquele grupo, aqueles religiosos que falam de Deus e negam a palavra de Deus. Então ele segue diante para uma outra, grande plano. Até isso chegar, aquele último anjo, a última era da igreja, agora ele não tem nenhum determinado mistério, mas ele reúne todo o que se perdeu. Então teve muita gente de Deus que se perdeu. Então ele está atrás de quem se perdeu e quer trazer ele de volta às coisas de Deus. Deus não está atrasado naquelas outras eras, mas as eras que não foram realmente reveladas ainda, vejam, à medida que a revelação vem, então ele revela aquelas coisas a seu dia. E nós estamos trazendo essa revelação hoje ao seu dia para você acordar. Se você não acordou, dá uma sacudida nessa cadeira sua aí, pelo amor de Deus. Acorda que essa religião já está morta. Vai para a palavra de Deus. Ainda há tempo. Até por volta de 4, você obterá isso, correto? Vem, ele toma o livro dos selos e os rompe. Já está rompido o livro dos selos e os mostra ao sétimo anjo.
só para esses, o mistério de Deus. Então ele não mostra para qualquer pessoa, não. Só para a gente revelado. É o mistério do sétimo anjo. Agora, nós acabamos de passar pelas eras da igreja. Mesma história, prova isso. Vem, isso é a mensagem do anjo da sétima era, correto? Revela todos os mistérios passados, todas as coisas do passado. Apocalipse 10, 1, 7. Isso era para suceder. Agora recorde, nos dias do sétimo anjo, seu som sai, ecoa a trombeta do evangelho. Ele é o consumador de todos os mistérios de Deus. Exatamente como veio aqui, nas eras da igreja primitiva. Nós entraremos nisto daqui a pouco, uma doutrina. E então isso primeiro se tornou um dito. Então se tornou uma doutrina. Então se tornou um estatuto. Então se tornou uma igreja. E foi através das eras negras. As eras negras veio o primeiro reformador luterano. Então, as eras negras entrou, começou a entrar escuridão na igreja. Teve que vir um mensageiro, Lutero, para trazer a mensagem de Deus. Eu vou ter que encerrar, gente. Eu vou ter que encerrar. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Vai dar 1 hora no TikTok e aí não vai dar. Deus abençoe vocês. Se Deus quiser, amanhã eu faço outra live, tá? Vou encerrar aqui correndo. O relógio já não dá mais tempo, viu? Vou encerrar aqui.